Se você está preparado para deixar suas próprias experiências e se pautar no que a palavra de Deus diz, você colecionará vitórias na guerra espiritual, através da autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, amados, eu sou o pastor Fernando Alencar e esta é a leitura do livro Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Se você tem sido vítima das ciladas do diabo, se ele tem levantado fortalezas em sua vida e o tem impedido de usufruir daquilo que é seu em Cristo, você vai aprender como exercer a autoridade na prática. Gostaria também de solicitar a você que compartilhe este audiobook com pelo menos 3 conhecidos seus. E a você cujo coração tem sido tocado por Deus a nos ajudar com suas ofertas. O nosso Pix é 859-99595787. Esta chave Pix também é o meu celular e meu WhatsApp pessoal. Com toda certeza, se Deus tem colocado no teu coração o desejo de nos ajudar, é porque Ele tem preparado uma grande colheita para você. Que tal trabalhar comigo nesta missão? Audiobook Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Capítulo 5. Exercitando a autoridade. A porta para exercitar a autoridade gira sobre 2 frases que Paulo orou pelos Efésios, fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais, Efésios 1:20, e juntamente com ele nos ressuscitou, Efésios 2:6. Medite nessas 2 orações. Aprenda a orá-las. Alimente-se dessas verdades até fazerem parte da sua consciência interior. Então, elas dominarão sua vida. Mas não tente aceitá-las mentalmente. Você tem que pegar a revelação delas em seu espírito. Observe que não é somente Cristo que está sentado à destra do Pai sobre todos os poderes do reino de Satanás, mas nós também, porque Deus, juntamente com ele, nos ressuscitou. Não fomos feitos apenas para sentar-nos, mas observe onde estamos sentados, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Efésios 1:21. Na mente de Deus, fomos ressuscitados quando Cristo foi ressurreto. Quando Cristo se assentou, nós nos assentamos também. Este é o lugar onde estamos agora, posicionalmente falando. Estamos assentados à destra do Pai com Cristo. O ato de Cristo estar sentado implica dizer que, por enquanto, ao menos, certos aspectos do seu trabalho estão suspensos. Toda a autoridade que foi dada a Cristo pertence a nós através dele, e nós podemos exercitá-la. Colaboramos com ele executando sua obra sobre a terra. E um aspecto da sua obra que a palavra de Deus nos diz para fazer é permanecer firmes contra o diabo e colocá-lo para correr através da palavra. De fato, Cristo não pode fazer sua obra na terra sem nós. Alguém argumentará: bem, ele pode ficar sem mim, mas eu preciso dele. Não, ele não pode ficar sem você, tanto quanto você não pode ficar sem ele. Veja, a verdade que Paulo está trazendo aqui em Efésios é que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E se o seu corpo disser: posso ficar sem a cabeça? Não preciso da minha cabeça. Não, seu corpo não pode ficar sem a cabeça. E se a cabeça disser: bem, posso ir adiante sem meu corpo, não preciso dele. Posso ficar sem mãos e pés. Não, você não pode. Da mesma forma, Cristo não pode ir em frente sem nós, porque a obra de Cristo e de Deus é executada através do corpo de Cristo. Sua obra nunca será feita sem nós e nunca podemos avançar sem ele. Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Se você tirar esse versículo do contexto e continuar falando sobre o terrível combate que está tendo contra o diabo e descrevendo quão poderoso o diabo é, você irá perder o ponto principal que Paulo estava esclarecendo. Porque isso não é o que ele estava dizendo em Efésios. Lembre-se, quando Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso, ele não a dividiu em capítulos e versículos. Estudiosos fizeram isso em uma data bem posterior para nos ajudar a fazer menção a certas partes. Você pode, às vezes, causar um grande dano ao pegar um versículo fora do seu capítulo, tirando-o de seu contexto e fazendo-o significar algo que não expressa.
O Espírito Santo, através de Paulo, já tinha dito no 2º capítulo que estamos assentados sobre esses poderes com os quais temos que lidar. Não é apenas Cristo que está assentado à destra do Pai, bem acima de todos esses poderes, mas nós estamos também, porque Deus nos fez assentar juntamente com Cristo. Portanto, em nossa batalha contra o inimigo e suas forças, precisamos ter em mente que estamos acima deles e temos autoridade sobre eles. A palavra nos diz que Jesus os venceu. Nosso trabalho é aplicar sua vitória. Sua vitória nos pertence, mas devemos fazê-la acontecer. O demônio que Jesus se recusou a combater. Em 1952, o Senhor Jesus Cristo apareceu para mim em uma visão e falou comigo por 1h30 sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca. No fim da visão, um espírito mau que parecia um macaquinho ou duende correu entre Jesus e eu. Espalhou algo como uma cortina de fumaça ou nuvem negra. Então esse demônio começou a pular para cima e para baixo, gritando em uma voz estridente: Yak-tiak, yak-tiak, yak-tiak. Eu não podia ver Jesus nem entender o que ele estava dizendo. Durante toda essa experiência, Jesus estava me ensinando algo. E se você ficar atento, você encontrará aqui a resposta para muitas coisas que eu tenho incomodado. Eu não conseguia entender por que Jesus permitiu o demônio fazer tanto barulho. Eu me perguntei, por que Jesus não repreendeu esse demônio para que eu ouvisse o que ele está dizendo? Esperei um tempo, mas Jesus não esboçou qualquer ação contra o demônio. O Senhor continuava falando, mas eu não entendia uma palavra sequer. E eu precisava ouvi-lo, pois ele estava dando instruções concernentes a demônios e a como exercitar a autoridade. Pensei comigo mesmo, o Senhor não sabe que não estou ouvindo o que ele está querendo me dizer? Preciso ouvi-lo, estou perdendo tudo. Quase fiquei em pânico, fiquei tão desesperado que gritei: Em nome de Jesus, você espírito imundo, eu lhe ordeno que pare! No momento que disse aquilo, o pequeno demônio simplesmente caiu e bateu no chão como um saco de sal que cai e bate no chão ao soltarmos. A nuvem negra logo desapareceu e o demônio estava lá, tremendo, choramingando e se lamentando como um cachorrinho que acabou de apanhar. Ele não olhava para mim. Então ordenei: não apenas cale a boca, mas saia daqui, em nome de Jesus. Ele fugiu. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu pensava, por que ele não fez algo a respeito daquilo? Por que ele permitiu? Jesus olhou para mim e disse: se você não tivesse feito algo a respeito, eu não poderia ter feito. Aquilo foi como um choque para mim e me surpreendeu. Respondi: Senhor, sei que não ouvi direito. Você disse que não iria fazer, não foi? Ele replicou: não. Se você não tivesse feito algo a respeito, eu não poderia fazer. Eu fiz a mesma pergunta 4 vezes para ele. Ele foi enfático nisso, dizendo: não, eu não disse que não iria fazer. Eu disse que não poderia fazer. Eu disse: agora, querido Senhor, não posso aceitar isso. Nunca ouvi ou preguei algo como isso em minha vida. Disse ao Senhor que não me importava com a quantidade de vezes que eu via em visões. Ele teria que provar isso para mim em pelo menos 3 passagens bíblicas do Novo Testamento. Porque não estamos vivendo sob a velha aliança, estamos vivendo sob o Novo Testamento. Jesus sorriu docemente e disse que me mostraria 4. Eu disse: li o Novo Testamento 150 vezes, e muitas partes dele mais do que isso. Se está lá, eu não sei. Lidando com o diabo. Jesus respondeu: filho, há muito lá que você não sabe. Ele continuou: nenhuma vez no Novo Testamento é dito para a igreja orar para que o Deus Pai ou Jesus faça algo contra o diabo. De fato, fazer isso é perder tempo. O crente é ensinado a fazer algo contra o diabo. A razão é porque você tem autoridade para fazê-lo. A igreja não deve orar para Deus Pai fazer algo com o diabo. A igreja deve exercer a autoridade que pertence a ela. O Novo Testamento diz aos crentes para eles mesmos fazerem algo em relação ao diabo. O menor membro do corpo de Cristo tem tanto poder sobre o diabo quanto qualquer outro. E a menos que os crentes façam algo com o diabo, nada será feito em muitas áreas. Cremos que certas pessoas têm poder. Não.
Jesus disse que o menor membro do corpo de Cristo tem tanto poder sobre o diabo quanto qualquer outro. E quando começamos a crer nisto, é quando iremos fazer o trabalho bem feito. Jesus continuou: Eu fiz tudo o que deveria fazer com o diabo até que o anjo desça do céu, o acorrente e o prenda e o coloque no abismo. Apocalipse 20, 1-3. Aquilo foi um choque para mim. Agora, ele disse, vou lhe dar 4 referências que provam isto. Primeiramente, quando ressuscitei dentre os mortos, disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Mas imediatamente deleguei minha autoridade na terra para a igreja, e eu só posso agir através da igreja, porque sou o cabeça da igreja. Sua cabeça não pode exercer qualquer autoridade em qualquer lugar sem seu corpo. A segunda referência que Jesus me deu foi Marcos 16, 15-18. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Ele disse, o primeiro sinal mencionado que seguiria qualquer crente, não qualquer pastor ou qualquer evangelista, é que expelirão demônios. Isso significa que em meu nome eles exercerão autoridade sobre o diabo, porque eu deleguei minha autoridade sobre o diabo para a igreja. Lembre-se, Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma tradução diz, o Pai nos libertou do poder das trevas. Novamente, a palavra grega poder aqui significa autoridade. O versículo deveria ser, o Pai nos livrou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus já nos libertou da autoridade das trevas. Portanto, nós obtivemos o direito de falar nas trevas, ou seja, Satanás e seu reino, e dizer-lhes o que fazer. Exercitando autoridade sobre outros. Os crentes têm autoridade sobre o diabo. Eles podem quebrar o poder do diabo se ele se levantar contra suas vidas ou contra as vidas de seus parentes próximos ou pessoas queridas. Os crentes têm autoridade. Estas pessoas serão livres do inimigo porque eles têm o direito de exercer a autoridade sobre ele. Não significa, entretanto, que irão sair pelas ruas expulsando o diabo de qualquer um que encontrem. Isso, antes de tudo, significa que irão exercer a autoridade sobre o diabo com respeito às suas próprias vidas. Você tem que entender que tem autoridade sobre sua família, mas não sobre a minha. A autoridade espiritual é muito semelhante à autoridade natural. Por exemplo, você não tem autoridade sobre meu dinheiro. Você não pode me dizer o que fazer com meu dinheiro, a menos que eu lhe dê permissão para isso. Você não tem autoridade sobre meus filhos. Você pode fazer o diabo desistir de algumas de suas manobras na vida de outra pessoa, mas não pode expulsá-lo sempre, porque você não tem autoridade naquela casa. Este é um lugar que não alcançamos. A próxima referência que Jesus me deu foi em Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O sujeito oculto nesta sentença é vós. O crente tem que impor autoridade sobre o diabo. Se assim não fosse, a Bíblia não diria para fazer algo com o diabo. Esse versículo não diz que o diabo irá fugir de Jesus. Diz que ele irá fugir de vós. Semelhantemente, você não ora para que Jesus coloque as mãos sobre os enfermos, você o faz. Note também que as mãos não estão na cabeça, as mãos estão no corpo. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 18. Quando você coloca as mãos sobre o enfermo, você está exercendo autoridade sobre o diabo. Essa autoridade é sua, quer sinta que tem ou não. A autoridade não tem nada a ver com sentimentos, mas você precisa exercitá-la. Depois daquela visão, e depois que Jesus me deu aquele versículo de Tiago, meu espírito me disse que a palavra fugir era significante. Eu procurei no dicionário e encontrei que um dos significados era correr aterrorizado.
O diabo irá correr de você aterrorizado. Então eu soube porque o demônio, na minha visão, tinha começado a choramingar. Ele estava aterrorizado. Desde então, tenho visto outros demônios temerem e tremerem enquanto exercito minha autoridade dada por Deus sobre eles. Eles não estavam com medo de mim, mas de Jesus, a quem eu represento. Na visão, Jesus me deu outro versículo que nos diz para fazer algo em relação ao diabo. Essa terceira referência está na primeira carta de Pedro. Pedro escreveu: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Seu adversário é seu oponente. Isto está bem longe do que as pessoas têm lido. Elas dizem: o diabo está atrás de mim. Elas pedem oração para que o diabo não as pegue. No entanto, o diabo já as alcançou, caso falem dessa maneira. É tarde demais para orar. O que vamos fazer? Rolar no chão e fingir de morto? Esconder nossa cabeça na areia e esperar que ele desapareça? Não, graças a Deus. Note o que ele diz no decorrer da leitura. Existirem firmes na fé, certos de que sofrimentos, provações e tribulações, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A versão American Standard diz na vossa fé, ao invés de dizer na fé. Eu acho esta melhor. Jesus me disse nesta visão. Pedro não escreveu esta carta e disse aos cristãos: Agora veio a mim a palavra que diz que Deus está usando nosso amado irmão Paulo para expulsar demônios. E este está enviando lenços ou roupas, e enfermidades estão indo embora das pessoas, e espíritos maus estão saindo delas. Então eu sugiro que você escreva para Paulo e pegue um lenço. Não. Ao invés disso, ele disse para eles fazerem algo com o diabo. Por quê? Porque eles têm autoridade sobre ele. O Espírito de Deus, através do apóstolo Pedro, não lhe dizia para fazer algo que não poderia fazer. A razão pela qual você pode fazer isso é porque cada crente tem a mesma autoridade que Paulo tinha em Jesus Cristo. Pedro não nos disse que somente Paulo podia expulsar demônios ou que Paulo poderia resistir ao diabo por nós. Por que pedir a Paulo para fazer isso quando você mesmo pode fazê-lo? Posicionando-se pelos bebês em Cristo. Pessoas sempre têm me perguntado a razão por que não receberam a cura. Alguns acham que existe algo errado com o pregador que orou por elas. Eu explico que, primeiramente, quando foram salvas, elas eram bebês em Cristo. E Deus permitiu que outros orassem por elas e as carregassem na fé deles. Mas, depois de um tempo, Deus espera que o bebê cresça, ande e comece a fazer coisas por si mesmo. Deus coloca o bebê no chão e lhe diz para andar, mas muitos não fazem isso. Muitas pessoas continuam querendo ser bebês e ter alguma outra pessoa orando por elas o tempo todo. Queremos ajudar aqueles que não podem ajudar a si mesmos, mas precisamos ensinar as pessoas para que possam crescer e usar sua própria autoridade. Porque virá o tempo em que terão que usar sua própria autoridade se quiserem suas orações respondidas. Uma vez, minha esposa e eu estávamos hospedados na casa de certo casal durante uma convenção. A mulher havia estado em nossa igreja antes de casar. Eles nos pediram para orar pelo filhinho deles, de apenas alguns meses de idade, que teve uma hérnia. Os médicos queriam operá-lo. Nós amaldiçoamos a hérnia e a mandamos secar e morrer. Em poucos dias ela desaparecera completamente e o bebê jamais teve que fazer a operação. A mãe do bebê disse: Irmão Reagan, não quero ser crítica, mas em nossa igreja parece que nós jovens somos os únicos que temos alguma fé para a cura. Eu não sabia quem podíamos chamar para orar pelo bebê antes de você vir, porque ninguém nunca é curado aqui. Devemos crescer mais fortes na fé à medida que ficamos mais velhos, mas geralmente isso não acontece. Na igreja dela, como em muitas, a maioria das pessoas foi salva quando era jovem, então Deus permitiu que outros orassem por elas. Mas, por causa da falta do ensino correto, elas permaneceram no estágio da infância cristã. Disseram: ficávamos curados quando éramos novos convertidos, mas agora não mais. Faria tanto sentido você nunca ter suas próprias roupas, sempre dependendo de vestir as roupas de alguém, quanto nunca exercitar sua própria fé ou fazer suas próprias orações, sempre dependendo das orações de outras pessoas.
O que acontece às pessoas que nunca tentam exercer sua fé por si mesmas, mas sempre dependem da fé de outra pessoa? Lemos há pouco que vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas o crente pode fazer algo a respeito dele. Jesus, Tiago e Pedro nos dizem para fazer algo quanto ao diabo. Paulo diz em Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. Esse foi o quarto versículo que Jesus me deu. Ele explicou, isso significa que você não deve dar qualquer espaço para o diabo. Ele não pode tomar espaço algum a menos que você lhe dê permissão. E você teria que ter autoridade sobre ele, ou isso não seria verdade. Autoridade na terra. Jesus continuou. Aqui estão as 4 testemunhas. Eu sou o primeiro, Tiago é o segundo, Pedro é o terceiro e Paulo é o quarto. Isso estabelece o fato de que o crente tem autoridade sobre a terra, porque eu tenho delegado minha autoridade sobre o diabo para você na terra. Se você não fizer algo com respeito a isso, nada será feito. E é por isso que muitas vezes nada acontece. Agora posso entender o porquê de coisas terem acontecido como aconteceram. Nós as permitimos. Não conhecer nossa autoridade e não saber o que podemos fazer tem nos deixado inativos e permitido que o diabo continue fazendo tudo quanto deseja. Precisamos compreender isso. Vamos acordar. Teremos que mudar nossa forma de orar e perseguir o diabo. Eu mudei e mudar não machucará você. Será bom para você. Temos autoridade para fazer isso. Estamos sentados à destra do Pai, bem acima de principados e poderes. Se estamos bem acima deles, então temos autoridade sobre eles. Efésios 1, 22 e 23 prossegue dizendo, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Os pés são membros do corpo. Pés não são membros da cabeça, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Como John A. Macmillan ressaltou, quão maravilhoso é saber que os menores membros do corpo de Cristo, aqueles que são a sola dos pés, ou o menor dedo do pé, ou a menor unha do pé, estão bem acima das forças poderosas que estamos considerando. Lembre-se do que Jesus disse aos outros 70 discípulos que enviou em Lucas 10:19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder, autoridade do inimigo. E nada, absolutamente vos causará dano. Quanta autoridade sobre o diabo a igreja tem? Menos do que isso? Não. Graças a Deus. Se você ouvisse uma conversa cristã informal ou ouvisse alguns pregadores falando, você teria a impressão de que o diabo é maior do que todos e que está controlando tudo. Sim, ele é o Deus deste mundo e está coordenando o sistema dele. Contudo, não somos daqui. Nós apenas estamos aqui, como diz a Bíblia. Então, ele não está nos controlando. O diabo tem pisado em nós por tempo demais. Estas coisas não são brincadeira. Somos tolos de fazer brincadeirinhas com essas coisas. Um pregador uma vez me disse em uma convenção, bem, irmão Reagan, coloquei o diabo para correr. O problema é que estou correndo e ele está correndo atrás de mim. Fazer uma declaração como aquela demonstra apenas ignorância. Em primeiro lugar, você não tem qualquer razão para correr do diabo. A Bíblia diz que ele irá fugir de você. Você precisa colocar ele para correr. Infelizmente, penso que essa é a imagem que pregadores e igrejas muitas vezes têm. De fato, na maioria das vezes. Nós vemos isso em todo lugar. Reinando como reis. Vamos olhar novamente para Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A versão da Bíblia Amplificada diz que iremos reinar como reis em vida através dele. Jesus Cristo, o Messias, o ungido. O plano de Deus para nós é que governemos e reinemos em vida como reis. Governarmos e reinarmos sobre circunstâncias, pobreza, doença e qualquer coisa que possa nos impedir.
Reinamos porque temos autoridade. Reinamos através de Jesus Cristo. Na próxima vida? Não, nesta vida. Se vamos cantar ou dizer algo, tenhamos certeza de que está em linha com a palavra de Deus. Algumas pessoas cantam: aqui eu vagueio como um mendigo pelo calor e pelo frio. Ou, precioso Jesus, não se esqueça de mim. E toda espécie de incredulidade. Não estamos vagando como mendigos, porque não somos mendigos. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Somos o corpo de Cristo. Estamos sentados com Ele à destra da majestade nas alturas, bem acima de principados e potestades e poderes e domínios. Glória a Deus! Isso não soa como um mendigo? Precioso Jesus, não se esqueças de mim. Ou, se eu apenas pudesse fazer isso. Ou, ficando em algum lugar nas sombras, você encontrará Jesus. Ou, Senhor, construa-me um barraco num cantinho lá na glória. Prefiro ouvir um jumento zurrando a ouvir esses tipos de músicas. Mas temos cantado por tanto tempo que cremos que são verdades. Pessoas derramam algumas lágrimas sobre vagar como um mendigo e pensam que estão sendo abençoadas. Com grande frequência, nós, cristãos, agimos como passarinhos recém-nascidos, deixando nossos olhos fechados e nossas bocas bem abertas. Qualquer um pode chegar e nos alimentar com qualquer coisa, e estamos prontos a aceitar. Bem, não vou manter minha boca aberta e meus olhos fechados. Vou manter meus olhos bem abertos e minha boca fechada. Humildade versus pobreza. Por exemplo, muitos cristãos igualam humildade à pobreza. Certa vez, um pregador me disse quão humilde um outro pregador era porque dirigia um carro velho. Eu disse para ele: isso não é ser humilde, isso é ser ignorante. Dirigir um carro antigo era a ideia de humildade que o pregador tinha. Outro companheiro disse: sabe, Jesus e os discípulos nunca dirigiram Cadillac. Não havia Cadillacs naquela época, mas Jesus montou um jumento. Esse era o Cadillac daqueles dias, o melhor meio de transporte que eles tinham. Os crentes têm permitido que o diabo os desvie de cada bênção que poderiam experimentar. Deus não pretendia que fôssemos indigentes. Ele disse que reinaríamos em vida como reis. Quem jamais imaginaria um rei indigente? A ideia de pobreza não combina com reis. Exercendo autoridade em sua família. Deus não pretendia que o diabo dominasse nossas famílias. Quando nossos filhos eram pequenos e o diabo tentava colocar doença sobre eles, eu ficava com raiva do diabo e mandava tirar as mãos dos meus filhos. Dizia-lhe: estou reinando no meu domínio, você não está reinando nesta casa. Eu estou, por meio de Jesus Cristo. Eu o coloco para correr e ele corre. Você pode colocá-lo para correr também. Há alguns anos eu fui ministrar no norte e estava acordado no meio da noite. De alguma forma soube em meu espírito que alguém estava em perigo físico e então comecei a orar em línguas. Perguntei ao Senhor o que estava errado e ele me mostrou que tinha a ver com o meu irmão mais velho. Eu sabia que sua vida estava em perigo. Continuei orando de forma quieta em línguas por cerca de 1h30. Minha oração não incomodou minha esposa, a qual estava dormindo ao meu lado na cama. Finalmente, tive uma nota de vitória e comecei a cantar baixinho em outras línguas. Depois voltei a dormir. 2 dias depois, minha irmã me ligou do Texas. Ela estava chorando e quase tendo um ataque de nervos. Dub sofreu um acidente e fraturou a coluna, gritou ela. Ele está em péssimo estado. Ele está em Kansas. Os médicos não sabem se ele vai sobreviver ou não. Espere um minuto, eu disse. Acalme-se. Ele não está tão mal como pensam. Deus já o tocou. Porque eu orei acerca disso 2 noites atrás e já obtive a resposta. Você já orou? Sim, já. Não se preocupe nem um pouco com isso, ele está bem. 2 dias depois ela ligou novamente. Ela checara a condição dele e descobrira que Dub sairia do hospital com suas costas engessadas. Ele não morrera como os médicos haviam previsto e não ficou paralítico. Ele veio para nossa casa em Garland, Texas, e estava muito desanimado e depressivo porque sua esposa o tinha abandonado e levado os filhos enquanto estava fora.
Eu estava pregando na minha igreja local naquele domingo de manhã e tentei levá-lo conosco, mas ele não queria ir. Ele era um bebê em Cristo, havia sido salvo há pouco tempo. Bem no meio do sermão, subitamente tive uma visão. Meus olhos estavam bem abertos, mas bem na minha frente vi meu irmão no parque da cidade. Eu o ouvi dizer para si mesmo: "Bem, sei o que vou fazer. Vou matá-la e depois me suicidar." Fiquei imóvel por um instante e disse: "Esperem um minuto. Tenho um pequeno problema para resolver, mas já volto para o meu sermão." Falei para aquele demônio que atormentava o meu irmão: "Diabo, pare com isso agora. Eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo que deixe esse homem." A congregação não sabia com quem eu estava falando, mas o diabo sabia. Foi tudo o que eu disse, então voltei para o meu sermão. Quando chegamos em casa, meu irmão estava lá e, obviamente, estava em um bom espírito. Ele contou que foi caminhar no parque e que tinha decidido fazer justiça com as próprias mãos. Disse-lhe: "Bem, eu sabia disso." E lhe contei o que vi. Ele disse: "De repente algo veio sobre mim. Foi como se algo fosse retirado de mim. Foi como se uma nuvem saísse de mim. E eu voltei para casa, assobiando e cantando." Dub não sabia como tocar o Senhor porque ele era apenas um bebê em Cristo. Às vezes, alguns de nós que somos mais velhos no Senhor, temos que ajudar os bebês espirituais. E graças a Deus que podemos. Contudo, virá o tempo na vida deles em que terão que saber como fazer as coisas por si mesmos. Então não poderemos mais agir por eles. Aprenda a ser exaltado. Nós cristãos precisamos aprender que estamos sentados com Cristo. Devemos aprender a nos posicionarmos no lugar onde Deus quer que estejamos. A igreja frequentemente falha nesse ministério de autoridade. Ao invés de assumir sua autoridade, prostra-se derrotada e vencida pelo medo. Efésios 1:22, na Nova Versão Internacional, diz: "Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés", de Jesus, "e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja." Jesus é o cabeça sobre toda doença, enfermidade e qualquer outra coisa que seja maligna ou sobre as quais ele tenha passado enquanto esteve aqui na terra. Trocando a ordem, encontramos o significado mais profundo de forma clara. Para a igreja, o designou cabeça de todas as coisas. Jesus é o cabeça sobre todas as coisas por causa da igreja. Precisamos meditar nessas verdades divinas para que o nosso espírito possa entendê-las plenamente. Uma vez que fazemos isto, iremos colher ricos galardões. Quando temos essa atitude reverente, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, pode nos elevar ao lugar onde podemos ver o verdadeiro significado da revelação de Deus. Em Efésios, Paulo orou para que a igreja em Éfeso também tivesse esse espírito de sabedoria e de revelação. Deus fez Cristo ser o cabeça de todas as coisas para a igreja. É por nossa causa que ele é o cabeça, para que por intermédio dele possamos exercitar a autoridade sobre todas as coisas. Quando entendermos o que nos pertence, iremos desfrutar a vitória que Cristo conquistou por nós. O diabo irá lutar para nos impedir de chegar lá, mas sendo obstinados na fé em Cristo, a vitória será nossa. Este, sem dúvida, é um dos meus capítulos preferidos. É quando começamos a aprender a exercer a nossa autoridade. Eu não sei se você percebeu, mas este livro segue uma progressão na revelação. Você entendeu que a nossa autoridade provém da posição que temos em Cristo, não apenas tendo morrido, mas ressuscitando, ascendendo aos céus e estando assentados com Ele nas regiões celestiais. Hoje aprendemos que não há sentido em pedir a Deus que faça algo que Ele mesmo nos delegou fazer. Imagine se você fosse um soldado muito bem treinado, representando a autoridade do seu país. Então você se posta diante do inimigo e começa a cantar o hino nacional, na esperança de que isso comova o inimigo, ou deixe o inimigo com medo, e então ele, por causa da letra do hino, resolve se render. É assim que muitas pessoas fazem, cantando músicas diante de pessoas endemoniadas, achando que isso fará com que os demônios sejam expulsos.
E se esse soldado entrasse em contato com seu comandante pelo rádio, pedindo: Senhor comandante, por favor, o senhor poderia vir aqui para submeter este inimigo? Isso, com toda certeza, não funcionaria. Mas é nessa estratégia que muitos na igreja têm investido durante muito tempo por causa da sua ignorância. Quando não cantam hinos da esperança de que os demônios sejam expulsos espontaneamente, oram a Deus para que Ele faça aquilo que elas foram ordenadas a fazer. É desnecessário dizer que isso tem causado a derrota de muitos crentes. Se você não mudar a sua estratégia para se adequar à Bíblia, você não terá vitória. Mas, pastor Fernando, eu já fiz isso algumas vezes e funciona. Com certeza engatinhar funciona para bebês. No entanto, Deus não quer que você apenas engatinhe. Ele quer que você comece a andar. E depois, andar com seus próprios pés. Daqui a pouco, correr. Ou você pretende ficar como bebê sempre? Você acha que o pouquinho de vitória que você tem encontrado através de um comportamento infantil basta? No entanto, Deus quer maturidade para você. E Deus quer te dar a verdadeira vitória. Não que você se contente com pouco, mas Ele quer te dar algo muito superior. Se você está preparado para deixar suas próprias experiências e se pautar no que a palavra de Deus diz, você colecionará vitórias na guerra espiritual, através da autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor dos Exércitos, nosso Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos diante do Senhor como soldados. Entendemos neste dia que não somos mais bebês, que não precisamos mais nos comportar como meninos da fé. Já passou o tempo em que deveríamos andar engatinhando. Hoje é o tempo de ajudarmos outras pessoas a caminharem pela fé. Assim, Senhor, nos portamos como soldados, assumindo a posição de comando, crendo inteiramente na palavra. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.